Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui neste seleto auditório. Eu só vejo pessoas de altíssimo nível e do Brasil inteiro. Vejo Cuiabá, vejo várias, eu não vou citar porque são várias pessoas extremamente importantes aqui reunidas aqui neste auditório. Mas então, para cumprimentar a todos, eu me dirijo ao meu amigo Líbio Martiri Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina e presidente deste congresso. Cumprimentando o Líbio, cumprimento a todos os presentes. E, de modo especial, meus colegas de diretoria da Academia de Medicina de São Paulo, e todas as senhoras e os senhores. Bem, eu estava subindo o elevador e me perguntaram, Romar, Guido, mas você livre para escolher um tema, por que o criminoso nato de Cesare Lombroso? Não é? Então, é por esse motivo que, nesses 15 minutos, eu vou tentar explicar apenas o seguinte: o Cesare Lombroso está sendo recuperado, digamos assim, para a humanidade. Cesare Lombroso foi um grande gênio da criminologia, foi o criador da criminologia, porém, hoje, se nós falarmos numa sala jurídica, num tribunal, o nome Cesare Lombroso é capaz que as pessoas atirem até papéis na gente, porque ele foi um grande mestre, mas absolutamente banido, e eu vou dizer por que ele foi banido. Bem, antes disso, recordando, ele foi o grande idealizador da antropologia criminal. Quando se fala criminologia, se fala em Cesare Lombroso, lembrando que ele era médico, psiquiatra forense, era um grande filósofo e um grande estudioso desta área. Mas o que fez Cesare Lombroso, que é este aqui? Olha o Cesare Lombroso. O que fez Cesare Lombroso e por que ele tem essa, vamos chamar assim, essa maldição persegue este gênio da medicina, esse grande psiquiatra forense? Ele é nascido em 1835 e morreu em 1909, e foi um grande admirador de um, digamos, contemporâneo dele, que é o Charles Darwin. E quando ele leu Charles Darwin, ele ficou entusiasmadíssimo e gostava do estudo do criminoso, e chegou à conclusão que o criminoso é fruto de influências atávicas. Então, esse foi uma primeira grande descoberta. Claro que ele dividiu os criminosos em 5 tipos, ou seja, esses 5 tipos descritos por Cesare Lombroso, eles cobrem toda a gama possível de delitos. Então, rapidamente, tem o crime por ímpeto, que seria, digamos, trazendo para os dias de hoje, ou a pessoa no trânsito, um discute com o outro e tal, e pega e sai, um dá soco no outro, ou se está armado, pega e mata. Então, é o crime por ímpeto. O outro tipo de criminoso seria o criminoso ocasional. Seria, por exemplo, ele está muito bem na casa dele, é uma pessoa até com valores éticos e morais estabelecidos, mas o que acontece? Ele tem uma fraqueza, na casa dele a mulher está doente, o filho está doente, passando fome, e ele é caixa de banco. E passa muito dinheiro pela mão dele. Então, ele pega aquele dinheiro ocasionalmente para poder, enfim, suprir as necessidades. O terceiro tipo é o criminoso habitual, ou seja, é aquele que sai de casa para trabalhar no crime. Qual? Por exemplo, o traficante, o assaltante, o estelionatário, etc. O outro tipo... Alguém falou político? É verdade.
outro tipo... O outro tipo é o doente mental, que é um outro tipo de delito, um outro tipo de mecanismo delituoso. E o quinto tipo é aquele que fica, é o criminoso fronteiriço. Eu explico que, melhor, tem uma lei pétrea na natureza que diz: natura não facite saltos, ou seja, a natureza não dá pulos. Ou seja, quando termina a noite, não é naquele momento que começa o dia vai começar mais para frente. Da mesma forma que quando termina a loucura, não é naquele exato momento que começa a normalidade mental. Normalidade mental vai começar mais lá para diante. E entre a loucura e a normalidade mental existe justamente essa zona fronteiriça que é habitada pelos fronteiriços. Pois bem, e aí começa a vir o problema que Lombroso teve que enfrentar. Ele acha, e com razão, na minha maneira de entender, que essa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental, os indivíduos criminosos que habitam essa zona fronteiriça, são aqueles que ele chamou de criminosos natos, ou seja, o famoso criminoso nato de Lombroso. Lombroso cunhou esse termo criminoso nato, e ele tem uma obra extraordinária. Eu trouxe só um pouquinho, essas fotos não são de internet, tá certo? São fotos originais. Aqui, vão para cá. E nesse livro que ele cunhou, L'Uomo Delinquente, ele cunhou o criminoso nato, que ele se baseia justamente numa sequência imensa de estudo dos criminosos. Esse daqui é um outro livro de Lombroso, O Gênio e Degeneração, mas ele se baseia, olha os criminosos que ele se baseou, são milhares. Eu estou apenas trazendo alguns, que são os criminosos dos quais Lombroso acabou estudando. São muitos. E o que ele fazia? Ele media o rosto, o crânio, a ossatura, e começou a mostrar que existiam estigmas físicos e degeneração. Por isso que o Lombroso ele tem a antropologia criminal baseada nas ideias de Darwin, que são ideias maravilhosas. Não é? Ou seja, ele vai na mesma linha de Darwin. Olha os criminosos que ele vai estudando. Né? E todos esses ele estudou um por um, mediu o tamanho de crânio, de nariz, de orelha, tudo que vocês podem imaginar. Olha os tipos. Né, são os criminosos que ele estava para lançar o criminoso nato dele, não é? Então, baseado nesses tipos, olha a quantidade, mas isso eu trouxe, claro, eu tirei algumas fotos do livro dele, mas são inúmeras, são milhares, dezenas de milhares. Bom, pois bem, aí também as mulheres, né? Também é uma homenagem às mulheres, não só os homens precisam figurar. E das mulheres tem um outro tanto, eu só trouxe um pouquinho aqui. Bom, pois bem, então o grande criminoso nato de Lombroso, a grande ideia e tal. Porém, ele teve um problema, que é aí que ele vai ser difamado, e é até hoje. Falar em Lombroso em qualquer lugar, você está arriscado a jogar em tomate, ovos e papéis, depende do local. Mas ele bateu de frente, ou esta pessoa bateu de frente com ele, que é um grande pensador, uma das grandes personalidades também da filosofia, da psicologia, era um padre católico, o grande padre Agostino Gemelli. O Agostino Gemelli, ele teve uma vida extraordinária. Ele é milanês. Ele é mais ou menos da mesma época de Lombroso, e ele também era um grande estudioso da criminologia. Ele, só para dar ideia de quem foi Agostinho Gemelli, com quem se degladiou a vida inteira com Lombroso, ele foi o criador e o primeiro reitor da Universidade Católica, Università
Católica del Sacro Cuore. E isso com a aprovação do Papa Bento XV. E para ter ideia também do poder desse grande pensador, Agostinho Gemelli, o funeral dele foi celebrado pelo arcebispo Giovanni Battista Montini, que seria o futuro Papa Paulo VI, com a presença memorável de autoridades, acadêmicos e fiéis. Ele foi também o iniciador da construção do ambulatório de doentes de Roma, que se tornou o Hospital Universitário, em 1964, e hoje se chama Policlínica Gemelli, onde os papas, se tiverem doenças, são para lá levados. Bom, pois bem, o que aconteceu? Por que ele bate de frente com Lombroso, o Agostinho Gemelli? Por um motivo muito simples. Ele, como padre, como um grande pensador da Igreja Católica, primeiro, não aceitava Darwin. E a obra lombrosiana não é darwiniana, mas gosta de Darwin, não é? É uma antropologia criminal. E segundo, que ele pensava, como pensam muitos religiosos, eu não digo os tomistas, mas os agostinianos, é bem provável, que o homem nasce puro, e o que estraga é o meio social. Então, como pode existir um criminoso nato, não é? Como pode ter um criminoso nato se o homem nasce puro? E bateu de frente com o grande Agostinho Gemelli, que tinha púlpito, cátedra, uma penetração extraordinária na sociedade, foi para cima do Lombroso. Foi para cima do Lombroso a ponto de, no dia que o Lombroso morreu, ele escreveu uma obra, no dia, não foi publicada no dia, foi mais para adiante. Eu tenho alguma coisa dele mais para adiante. Ele escreveu a morte, o funeral de funeral de um criminologista e de uma doutrina. Quer dizer, ele enterra naquele livro tanto o Lombroso quanto a doutrina dele. Ele escreve este livro aqui, que tem La morte de uma doutrina e de é isso aqui, ele enterra os dois. Nesse livro, porque ele estudava criminologia, ele acaba, de fato, mostrando que os homens nascem puros, o meio social é que tem problemas, não é? Que vai causar problemas e vai causar criminalidade. Portanto, o que aconteceu? Como ele morreu 50 anos depois de Lombroso, o Lombroso ficou apanhando, o corpo e a alma dele foram vilipendiados depois da morte, porque ele ficou 50 anos. E esses 50 anos, como ele morreu em 1959, hoje, 70 anos depois, ainda continuam esses ecos antilombrosianos. Eu termino em 1 segundo. Falta 1 minuto para eu terminar. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que existe já no mundo, de modo especial na Itália e na Espanha, algumas universidades, alguns pensadores, alguns psiquiatras forenses que estão revisitando a obra extraordinária de César de Lombroso para dar o devido peso e o devido valor. Muito obrigado e boa tarde a todos. Vamos convidar os professores Daniel Pinheiro, o Túlio Torres, o professor Vaderli e o professor Guido para compor a mesa e nós ficarmos à disposição das perguntas e participações. Então, está facultada a palavra, professor. Tudo bem. Cumprimentos pelas belíssimas conferências.
mas eu queria me fixar em dois aspectos. Primeiro, ressaltar a maior injustiça da concessão do Prêmio Nobel, que foi a não concessão a Carlos Chagas. A descoberta de Carlos Chagas foi a única na história da medicina que contempla todas as fases de uma entidade mórbida, feito não realizado por nenhum outro pesquisador. Isto aí exemplifica o preconceito contra um país de terceiro mundo. Só isso explica, nada mais. Não tem outra explicação. E até alguma sabotagem que ele sofreu dentro do Brasil mesmo. O segundo aspecto é que eu queria lhe perguntar, porque ali no regulamento do Prêmio Nobel, diz que ele pode ser dividido entre duas obras ou entre dois ou mais pesquisadores. Então, esses dois ou mais, poderia ser 3, 4, 5, mas nós sabemos que só pode ser concedido a 3 pessoas, não mais que 3. Então, existe uma incongruência nisto ou foi uma decisão posterior? Eu não tenho, na verdade, essa informação se foi uma decisão posterior. Isso aí é um documento que inclusive, é retirado de textos que o professor Joffre escreveu. Agora, normalmente, a maioria dos prêmios realmente, o máximo é de 3, porque eu já tenho visto. Mas ali diz 2 colocar 2 ou mais. Pois é, no testamento dele estava, na modificação estava. Mas aí deve ter sido uma decisão do Instituto Karolinska que restringiu a 3. Bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar as excelentes apresentações. Realmente foram belíssimas, todas elas, sem exceção. Eu vou na esteira do professor, viu, professor Vadelli? Realmente, talvez assim, por ser um pouco mais jovem, sempre o conceito que eu tive é de que foi a própria comunidade científica brasileira de que acabou, sob certo aspecto, minando o que deveria ter sido, realmente concordo com o senhor, dado o Prêmio Nobel a Carlos Chagas. E eu entendi da sua palestra que isso não está muito bem esclarecido. Eu gostaria, se o senhor pudesse, esclarecer um pouquinho o não esclarecido, porque esse não era o conceito que eu tinha. Tá, só para conhecimento. Eu sigo uma orientação que está escrita, inclusive, no capítulo que o professor Joffre escreveu. Ele próprio coloca que não estava esclarecido. Eu não sei se ele não quis entrar em demanda. Mas tem um professor nosso, muito conhecido, do meu médico da semiologia, que é o professor Selmo Celeno Porto, que ele é o criador da Academia Goiana de Medicina, e ele nos deu uma aula sobre Carlos Chagas e por que o Prêmio Nobel. E ele afirma categoricamente que houve boicote de vários, ele cita, inclusive, vários acadêmicos da medicina do Rio de Janeiro. Eu não quis citar aqui, porque eu não queria, nós estamos dentro de um simpósio de academia de medicina, então eu não quis citar porque seriam nomes bastante conhecidos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas o professor Selmo afirmou nessa aula dele de que houve realmente boicote da comunidade científica brasileira. O professor Joffre coloca que ele foi indicado 2 vezes e que ele deveria ter sido indicado novamente em anos posteriores, não é? Porque ele viveu mais do que isso. Só que a comunidade científica brasileira também não o indicou novamente. E há citações, inclusive, de que tem o Prêmio Nobel já foi dado para premiados que foi indicado inúmeras vezes, né? Então, talvez foi uma falha realmente também da comunidade científica brasileira de também não ter indicado depois de 1921. Uma das provas de que tem havido boicote foi porque não houve prêmio, nenhum premiado em 1921. Posso? Está ligado? É a respeito da palestra do Dr. Guido sobre Lombroso, porque é uma coisa que vai contra preceitos psiquiátricos.
que mostram que a doença mental pode ter comportamento hereditário. Então, eu acho que é uma coisa que vai contra a ciência ou contra as evidências que a gente tem em termos científicos. E me parece que esse resgate do Lombroso se faz necessário ante evidências científicas e não opiniões, talvez, de natureza sectária, por assim dizer. Muito bem, professor. Sem dúvida nenhuma. É isso. Parabéns. Claro. José Carlos do Vale, do Rio de Janeiro, Academia Nacional de Medicina. Eu gostaria de aduzir o que o meu confrade da academia, professor Carlos Gottschall, falou. A verdade é que todo o movimento contra Carlos Chagas, infelizmente, nasceu na nossa própria academia, capitaneada por Afrânio Peixoto. Era um desafeto. Eu não queria citar nome, mas o senhor está citando. Mas é história, isso é público. Você está citando, Não então. estou difamando de forma alguma Afrânio Peixoto. Está escrito, foi publicado. Ele liderou um grupo grande de acadêmicos que nasceu da Academia Nacional de Medicina, a qual pertencia Carlos Chagas, esse movimento de boicote. É uma mácula da academia e uma mácula para o Afrânio Peixoto. A segunda pequena observação que eu gostaria de fazer em homenagem a Cesare Lombroso é que o nosso Milor Fernandes, quando articulista do Jornal do Brasil, publicou dentro daquelas suas crônicas irônicas 6 retratos de políticos na época, semelhante em amostra ao que nós temos hoje em dia, e escrevia assim: Cesare Lombroso, como você faz falta. Exatamente. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Meu nome é João Sampaio de Almeida Prado, sou psiquiatra forense também, e gostaria de dar uma palavrinha sobre essa questão do Lombroso. Eu tenho a impressão, né, que uma coisa que fomenta muito as críticas ao Lombroso é uma confusão que não é rara entre tendência genética e herança genética. Acho que isso foi alimentado, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, quando o Goering declarou que prendeu pessoas preventivamente, pessoas que não haviam cometido nenhum crime. Nós temos a biotipologia de Kretschmer, a predominância dos folhetos, uma série de coisas que mostram que certos indivíduos têm uma tendência maior à criminalidade. E ele, inclusive, colocava o criminoso nato como um fronteiriço, não como um criminoso. Né? Agora, a confusão entre esse tipo de situação, o indivíduo tem uma tendência a, não quer dizer que ele vai ser, tá? E o fato de que obrigatoriamente ele vai ser é que acaba, no meu entender, patrocinando, sabe, essa ojeriza, que é uma verdadeira ojeriza que nós temos ao Lombroso. Né? É isso que eu gostaria de dizer, queria ouvir a opinião do professor Guido. João Prado, é exatamente isso. Eu reitero as suas palavras. Eu acho que o grande problema de Lombroso também foi que ele teve um extraordinário opositor, Agostino Gemelli, que era extraordinário. Tanto é que criou a universidade em Roma, tinha púlpito, tinha tribuna, tinha cátedra e conseguia falar. E foi uma pessoa, foi virtuoso e acreditava. Não, na verdade, o professor falou muito bem que não se pode misturar essa ciência, né, com teologia, mas ele tinha, e ele foi um grande combatente de Lombroso. Talvez por isso que até hoje ele venha sendo, de certa forma, difamado. Mas parabéns, é isso mesmo.
Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Braga, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria parabenizar os colegas da mesa e seguir mais uma vez com o professor Vardelli na questão do Nobel. É importante salientar que, conquanto a falta do Chagas ela é marcante para a historiografia médica brasileira, eu coloco no mesmo nível do assombro a nossa perda em relação a Peter Medawar. E é importante salientar que o contexto dessa perda se deu num contexto político, porque ele era afilhado do Salgado Filho, então ministro da Aeronáutica, que vivia às turras com o então ministro do Exército, que era o Marechal Dutra. E quando o pai do Medawar pede ao Salgado Filho para que intercedesse junto ao Getúlio, então presidente, para que o seu filho, já estudando em Oxford, fosse liberado do serviço militar obrigatório, o Dutra embarrera esse pedido e obriga que o Peter Medawar tenha que vir ao Brasil para exercer o serviço militar obrigatório, e com isso ele abdica da cidadania brasileira, já que ele tinha dupla nacionalidade, e continua em Oxford. Saliente que ele se forma em medicina como primeiro aluno da turma aos 20 anos de idade. E ele era amigo de um conhecido médico obstetra carioca, o professor Jorge Rezende. Ele ganha o Nobel pelos seus estudos de imunologia. Mais conhecidos são seus trabalhos na imunologia dos transplantes, mas ele também escreve sobre os aloenxertos e o feto e a rejeição imunomaterna na gestação. Então, o professor Rezende dizia que ele se considerava Peter Medawar brasileiro e, mais ainda, petropolitano. Então, acho que é importante também, a despeito do Nobel não entregue a Chagas, dói-me tanto quanto o Nobel entregue a Peter Medawar, que não é vinculado ao povo brasileiro. Bem, cumprindo aqui o nosso cronograma de atividades, nós vamos encerrar essa sessão de conferências e vamos retomar as atividades às 19 horas para a abertura oficial aqui do Congresso, com a entrega de prêmios e a nossa conferência magna. Muito obrigado. Muito bom.